Quem você acha insuportável também? Ficasse é a minha reflexão, não é mesmo? Muito bem. Eu ia falar uma outra pessoa que fez mestrado com a gente, né? Vamos lá. Eu sou o Sboly, @Sboly no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 24 de maio de 2025 até o dia 30 de maio de 2025. Nessa semana, brasileiros enganam o Google e conseguem plano premium sem pagar. Attack on Titan recebe prêmio como marco cultural no Anime Awards. É fake que vídeo de Leonardo convidando Zé Felipe a sair com prostitutas para esquecer Virgínia. Conteúdo foi produzido por IA. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sboly! Mais uma semana aí, uma semana que passou, uma semana cheia de eventos, de acontecimentos, de correrias, de gente cozinhando, gente indo para eventos e que deve ser relatada aqui como qualquer outra. E eu não vou nem perder tempo e já vou passar a bola para que você, cara amigo Sboly, fale o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então falarei a partir de agora que, puxando aí do fim de semana, né, eu fui para Guarapuava, né, depois da aula, né, da sexta eu já editei o podcast para deixar tudo já resolvido e para Guarapuava um pouco mais leve, assim, de equipamento, não precisa levar computador para editar as coisas, nada do tipo, né, então já também fica mais prático a minha vida. Aí lá em Guarapuava, né, meio que o padrão, né, chego, daí a gente acaba indo almoçar, daí tirar um cochilo e tomar um café nos veganos que tem uma quadra ali do apartamento. Assistimos aos 2 episódios pendentes, né, que tava do The Last of Us, porque eu não tinha ido pra lá na semana anterior, né, daí acumulou. Falta só a season finale, que foi nesse domingo, né, eu já tinha voltado de lá. E aí, no caminho de volta, daí agora, né, eu acabei terminando o livro do Joe Hill que eu tinha mencionado na semana anterior. No episódio anterior, né, eu digo. E aí, essa semana também eu comecei e terminei, né, um outro livro do Stephen King, chama Depois. É um livro um pouco mais curto dele, que é uma editora, bastidores, né? Uma editora lá que acaba trabalhando com obras um pouco mais curtas, acho que dá quase 200 páginas, não chega a isso. E aí ele tinha mandado para essa editora e deu esse livro aí. Meio novo, acho que é de 2021, 2019, um negócio assim. E daí no restante do tempo, né, aulas normal, né? Ritmo sempre aqui, marquei minhas provas. Então semana que vem, acho que semana que vem ainda não é a prova mesmo, mas é a última semana, digamos, de conteúdo, né? Aí na outra semana, que daí são as provas. Então, esperando, né, ter alguma atualização, né, alguma definição do concurso. Enquanto isso, eu sigo, né, fazendo meu trabalho normal por aqui. E aí também, no restante do tempo, acabei fazendo umas culinárias aqui, como sempre, né, preparei a marmita de coisas que eu vou acabar também levando pra Gabi amanhã, que eu vou pra Guarapuava, né? Então, na marmita dessa semana, relatando aqui para manter o registro de sempre, vai ser arroz doce, feijoada, croquete e talvez, né, depois que eu voltar da aula de hoje, talvez eu consiga fazer também panacota pra levar, né, mais uma vez. E, por sinal, culinárias vai ser o que vai puxar minha reflexão. Então daqui a pouco eu volto a falar sobre isso, porque já não tem mais nada do que eu falar, né? A minha semana aqui, relato rápido, relato conciso, relato, né, jogada aí simplesinha, mas com eficiência. E agora eu passo a bola para que Evandro Xoxin fale do relato da semana dele, por favor. Muito bem, cara, vamos lá. Minha semana foi bem corridona, cara, teve vários eventinhos aí que aconteceram durante a semana. Começando cronologicamente a semana, sexta-feira, pós-gravação eu tive aula, fiquei até o último horário e no sábado, né, no dia posterior, eu tive que acordar cedinho porque eu tive que ir pro hotel, né, tive que estar lá às 7 horas, porque a gente ia carregar alguns móveis velhos, uns pedaços de madeira, né, porque a gente fez uma reforma lá na nossa lavanderia seca, então a gente precisou, enfim, retirar esses materiais, essas peças velhas, digamos assim, e aí eu entrei em contato com a prefeitura, fui agendando um horário ali com o pessoal da Cidade Limpa, né, que fazia
o recolhimento de resíduos volumosos e eles conseguiram agendar ali pro sábado, né? Então não tive muita escapatória, tive que ir lá cedo para ajudar a carregar. Então coloquei todas as coisas lá do lado de fora. Acabei ali perto das 8, aproveitei para fazer outros trabalhos que eu precisava ali no escritório e tal. Mas moral da história, eu saí umas 8h30, 9 horas para fazer as compras pro hotel. Fiz as compras pro hotel, retornei, deixei tudo ali e aí voltei para casa e comecei a fazer as marmitas, né? Na verdade, sim, eu comecei a fazer o almoço. Eu tinha conversado com a Tati e tal, mas eu tinha esquecido que ela ia almoçar com uns amigos dela, né? Eles iam ter um almoço para juntar informações ali de uma fofoca, algo assim. E aí eu falei, não, beleza e tal. Só que acabei esquecendo. E aí eu tava fazendo almoço para nós dois, né? Daí eu falei, que hora você vai vir e tal? Eu lembro que eu te falei do almoço. Putz, esqueci, tinha esquecido. E aí eu falei, bom, eu vou aproveitar então e já vou começar a fazer as marmitas, né? Daí comecei a colocar berinjela para defumar na boca do fogão direto, enfim. Fui fazendo todo o serviço ali. Acabou que eu consegui terminar todas as marmitas, colocar dentro dos potes, pesadas, embaladinhas, todos com selo de verificação ali, tudo ok. E aí limpei a cozinha, coloquei roupa pra lavar, e aí basicamente quando eu acabei faltava 15 minutos para as 4, que era o horário que eu tava saindo de casa já para jogar meu vôleizinho. Fui jogar meu vôleizinho, jogamos ali até umas 6 e pouco, retornei pra casa pra tomar um banho muito rápido, porque a Tati já tava no meu apartamento esperando pra gente ir pra um evento que a gente tinha combinado. Era um evento de uma noite de massas, assim, lá da igreja onde o pai da Tati é voluntário. Então a gente foi pra lá, né? Eu tomei banho, tomei banho, mal e mal dei uma descansada, e aí já tivemos que sair. Ficamos lá até perto das 11 horas, retornamos pro apartamento, né? Daí a Tati falou, quer assistir alguma coisa? Eu falei, cara, se eu assistir alguma coisa eu vou dormir, porque eu tô muito cansado e tal. E aí acabou que a gente jogou um pouquinho de Stardew Valley, né? Pra manter o fluxo, manter o padrão do final de semana. E aí no domingo, logo cedo, eu aproveitei o horário que eu acabei acordando um pouco mais cedo do que ela, fiz o café da manhã e já fui agilizando meus relatórios do estágio, né? Então fui preparando os conteúdos que faltava eu terminar, né? Semana que vem já começa a semana de provas, então essa foi a nossa última semana de aula, né? Na verdade vai ser, porque eu ainda tenho 2 aulas hoje, e aí já fui agilizando e adiantando o máximo possível. Fomos almoçar na casa dos meus pais vão se mudar, né? A casa em que eles estão morando foi vendida, né? Tá no nome do meu avô vendeu a casa, e aí eles estavam para se mudar. Na minha cabeça eles teriam que se mudar até metade de julho, né? E aí, quando eu falei, né? Cheguei e tal, falei, e aí, como é que estão as coisas, né? Já acharam uma casa? Não achei, não sei o que. Eu falei, quando vocês têm que mudar mesmo? Daí, semana que vem. Deu, caralho, como assim semana que vem? E aí, enfim, aí foi uma correria, porque assim, cara, né? Bom, acho que eu vou usar isso como uma reflexão, porque é um caso interessante a ser relatado. Daí eu e a Tati, a gente ficou lá nos meus pais e tal, né? A Tati ajudou a minha mãe a lavar louça e tal. Eu fui fazendo outros serviços ali. E aí, basicamente, a gente retornou pra casa pra assistir um pouco de Ted Lasso. Acho que a gente jogou um pouco e ainda assistimos o último episódio a season finale do The Last of Us. Aí, segunda-feira, começou aquela correria. Enfim, não parei um segundo. Acabou que eu não tive treino de vôlei essa semana. A temperatura esfriou bastante aqui em Cascavel, eu imagino aí que o Esbole também, né, na cidade do Esbole. E assim, cara, foi uma loucura, assim, essa semana. Teve muitos acontecimentos na questão do trabalho, assim, que nem vale a pena eu relatar, porque é muita questão, né, interna, teria que explicar muita coisa para fazer um relato ok, para ser entendível. E aí acabou, acho que talvez o mais difícil de todos foi que hoje eu tive que ir atacadão e tal, aí foi uma correria, mas enfim, deu tudo certo. E acho que é isso, cara, não tenho muito mais o que relatar sem gastar tempo pra caramba pra só explicar coisas pequenas, né? Então eu vou passar a bola pra que você, amigos Esbole, faça a reflexão agora. Opa, farei então que minha reflexão, como eu tinha adiantado, ela vem desse ato de cozinhar. E aí uma reflexão que eu acho que eu consigo desenvolver por aqui é que no relato da semana passada, né, eu tinha mencionado que eu tinha feito uma carne desfiada, né, uma carne que eu tinha cozinhado na cerveja, tudo, e aí desfiei ela, etc e tal. Só que eu tinha feito essa mesma carne durante a semana anterior, né, tinha feito assim pra mim aqui durante a semana, né, e tinha ficado muito bom, tinha ficado assim no ponto que eu queria, exatamente do jeito que eu queria.
E massa, né? Daí eu falei, nossa, eu vou fazer também pra levar um tanto pra Gabi, né, no fim de semana. Aí fiz, e daí, quando pegou a pressão a panela, ao invés de eu deixar no fogo baixo, eu tinha ficado no fogo médio. E aí, quando deu tempo, eu abri a água, tinha secado, né? Por conta disso, e tava assim no limiar de começar a queimar, assim, de começar a pegar no fundo. E daí ela secou, né? Secou toda a água ali e a carne não, no meu, né, no meu julgamento, ela não ficou do mesmo, tão gostosa como da forma que eu tinha feito pra mim. E aí eu desfiei ela tudo e pá, né? Fiquei, que merda, né? Não ficou bom, não ficou do jeito que eu queria. E daí depois, né? Eu levei no outro dia, né, pra Gabi e tal. No outro dia, 2 dias depois, não lembro quanto que eu tinha feito, né, enfim. Isso não é o foco, não é a coisa importante. Aí eu levei, né, no fim de semana pra Gabi. Daí eu comentei, né, a carne não ficou do jeito que eu queria, porque secou, né, então, né, espero que não fique tão ruim assim. Quando você for esquentar, vai colocando água, que ela vai chupar toda essa água aí, porque, né, ela secou inteira. Então vai colocando água, vai mexendo até dar o ponto que você quer. Porque daí eu acho que pelo menos fica um pouco comível, né? O negócio assim, eu acho que não ficou tão gostosa, mas, né, desculpa, eu tentei. E daí ela, não, tá bom, eu vou vendo, e quando eu comer durante a semana eu te aviso. E aí durante a semana ela falou, comi a carne hoje, meu Deus, ficou uma delícia, ficou muito bom, você tava falando que tinha ficado ruim, e não, ficou maravilhosa e tal. Eu fiquei surpreso agora. E eu tava com esse pensamento, assim, quase puxando já a discussão, né, da reflexão, que é que muitas vezes a gente acha que as pessoas vão pensar as mesmas coisas que a gente. Da mesma forma que a gente, vai tirar as mesmas conclusões, vão ter os mesmos referenciais que a gente. E eu achei que né, que ela não estava satisfatória perante o que eu tinha, né, como objetivo, né, daquela receita. E no fim das contas a Gabi gostou bastante. Deu, que massa, né? Eu tava achando que tinha ficado uma porcaria. E no fim das contas a pessoa, né, comeu e achou muito bom. Daí vamos ver agora, né, o julgamento agora dessas outras refeições que eu vou trazer agora pra ela nesse fim de semana. Vamos ver o que ela vai achar. Também são primeiras tentativas dessas novas receitas, né? Então, eu comi hoje e eu achei aceitável, né? Que eu tô por exemplo, a feijoada, eu tenho como referência a feijoada da minha mãe, que é talvez a melhor feijoada que eu já comi, assim, na minha vida, né? Talvez tenha um componente afetivo, mas tem, né? É uma feijoada que eu gosto bastante. Aí eu fiz pela primeira vez hoje. Pra mim, eu achei ela boa, mas, né, aquém da feijoada da minha mãe, que com suas décadas aí de experiência. E aí vamos ver agora o que a Gabi acaba achando da minha feijoada. E vamos descobrindo, né, o croquete também que eu fiz, eu nunca tinha feito, né, vamos descobrindo e, sei lá, acho que foram algumas considerações que foram surgindo na minha cabeça em função disso, né? Nem sempre a gente pensa os negócios que vão ser o pensamento de todo mundo, né? Então, olha aí as discussões por aqui. Muito bem. Acho que é uma reflexão interessante, pensando que Gabriel Sboli retorna aí a nova temporada de MasterChef, né? Essa semana retornou, então, como você assiste só aos finais de semana, né? Então já tá aí uma reflexão que casa com isso. Cara, é complicado porque, de novo, né? Vai depender do referencial, como você mesmo mencionou, mas eu acho que também depende até um pouco da expectativa, né? Você provou uma carne melhor e aí você fala, não, essa carne aqui não tá boa, blá, 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 né? Você já cria aquela perspectiva de que, putz, esse negócio aqui tá ruim, ó, melhor não comer, ó, se comer, saiba que não tá muito bom. Então isso já cria aquela expectativa, né? Assim como às vezes a gente coloca expectativa demais, existe também aquela expectativa de menos, né? E isso com certeza acaba refletindo de alguma forma ou de outra. Confio nos seus dotes culinários, então acho que mesmo quando você disse que não ficou tão boa, com certeza deve estar boa, porque já comi da sua comida, Gabriel Sboli. Então fica aí o reforço de que tenho plena convicção de que se eu fosse Jacan Fogaça ou Helena Rizzo, aprovaria seu prato. Muito obrigado. Eu consideraria apenas a opinião da Helena e do Jacan, né? Do Fogaça eu dispenso, mas agradeço. E para deixar registro aí para os amigos ouvintes, Evandro Xoxin já provou os brownies aqui, mesmo não tendo ganhado o ranking oficial, não oficial aqui de mais uma semana. Então, só isso. Se não é graxa, é graxa. Cara, eu acho insuportável, Fogaça. Fazer o quê, né? Quem você acha insuportável também?
Ficasse a minha reflexão, não é mesmo? Muito bem. Eu ia falar uma outra pessoa que fez mestrado com a gente, né? Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Cara, minha reflexão então vai ser sobre esses eventos que aconteceram no final de semana, que basicamente pode ser definido em um único evento, na real, que foi... Eu descobri que meus pais vão se mudar semana que vem, né? E olhar assim ao redor e ver tipo assim, ué, mas tá tudo aqui, sabe? Os pratos estão aqui, o quarto de vocês está do jeito que sempre esteve, tipo, tá tudo do jeito que sempre esteve. Como assim? O que tá acontecendo? Gente, se vocês vão mudar semana que vem, vocês não organizaram nada? E aí eu comecei a falar com a minha mãe e tal, eu falei assim, mas vocês não vão, ué, né? É rápido, é só pegar minhas coisas aqui, é só ir ali, pegar as coisas do meu guarda-roupa, colocar na caixa e pronto. E eu tipo assim, gente... E aí, né, muitas teorias surgiram, né, quando eu tava conversando com a Tati. A minha teoria é só a falta de consciência e a falta de experiência, né, já que a gente tava falando antes dessa reflexão de depende do referencial, porque meus pais não se mudam, sei lá, desde que eles eram adolescentes, ou seja, mais de 50 anos atrás, sabe? Então, eu falei assim, gente... Não é assim, não. Mudança você não faz num dia, assim. Ainda mais uma casa tão grande, assim. Não, mas é só pegar as coisas e colocar na roupa. Falei, gente, não é só pegar as coisas e colocar na roupa. Vocês têm prato, vocês têm que desmontar as coisas. Se você vai levar tudo isso aqui, todos esses móveis, você tem que desmontar. Você tem que, já limitando roupa, tem que limitar talher, pratos, essas coisas. Tem que, tipo, ter, sei lá, um pra cada um e olha lá, assim, sabe? E aí, do freezer cheio, geladeira cheia. Eu, tipo, gente, vocês têm que, né? Vocês vão se mudar semana que vem, vocês não conseguem. Você tem que se livrar disso aqui. Não sei. Enfim, né? E aí foi um estresse, principalmente com a minha mãe. Meu pai até já fez uma coisinha ou outra ali, mas a minha mãe tava tipo assim, não precisa, é só no dia. E assim, a minha mãe, né, vejam, o referencial dela é que ela trabalha numa loja de roupa. Então assim, a minha mãe tem roupa pra um caralho, tem sapato pra um caralho, tem bolsa pra um caralho, sabe? Ela tem literalmente um quarto só com essas roupas, só com essas coisas, sabe? Então assim, eu falei, gente, mãe, não é assim que funciona. E aí o interessante é que meu irmão, minha cunhada... E a minha avó também estavam lá. E aí a gente falou, gente, não é assim, mãe, não é assim, não é assim. E aí a gente malhou a minha mãe até ela pensar, tipo, tá, então acho que eu tenho que fazer as mesmas coisas. Eu falei assim, não é que você tem que fazer, você já devia ter feito, tá ligado? Se você vai mudar semana que vem, você não pode estar com o pensamento de no dia você vai pegar as coisas, colocar na caixa e levar, sabe? Não vai funcionar assim. E aí, no final das contas, assim, ainda teve um evento que eu acabei até esquecendo de relatar, mas meu pai teve pancreatite essa semana. E aí ele ficou internado no hospital ali uns 3 dias. Ele ficou de terça ou de segunda até quinta. E aí, moral da história é que ele conseguiu ficar mais uma semana ali na casa. Então eles têm o prazo de mais uma semana pra ficar ali, né? Então a semana que vem vai ser quando eles vão se mudar. E aí já falei pra ele, vai vender essas coisas. Vende, começa a vender, começa a anunciar 50 pila, qualquer coisa. Assim, só você fazer dinheiro pra pessoa levar isso aqui logo, sabe? E aí, enfim, agora eles acham que a gente meteu tanto medo e tanta pressão, tipo assim, tem que se mudar, você tem que arrumar as coisas, tem que vender, tem que se livrar de tudo que não vai usar. Que agora eles estão, acho eu, se movimentando. Isso aqui. O teu pai gosta de se ferrar também, né, com o hospital, né? Toda vez tá acontecendo alguma coisa com ele que o bicho tá dando uns piripaque, mas tá vencendo. Aí... tudo genético, né? Eu só tô esperando a minha vez. Só esperando. Vai colocando, né, a idade que tá tendo uns piripaque pra você saber, falta tanto tempo, né? O que eu tenho aqui pra, às vezes, comentar é que, assim, de fato, às vezes falta um pouco dessa noção de que algumas etapas são muito demoradas, né? Alguns processos são, assim... coisas estressantes que consomem muito tempo e, eu mesmo, né, que eu não tenho a data certa pra me mudar, eu já comecei a encaixotar aqui as coisas, tá com tudo quase pronto, né, o escritório aqui só tá a minha mesa, né, com o computador, mas meu balcão aqui com minha estante, né, com livros e tal, toda já encaixotada, tudo pronto, porque eu sei que o bagulho é demorado, né, e quando acontecer, assim, de ter a data, eu quero que seja o mais rápido possível, porque se deixar em cima da hora, eu sei que, né, de novo, o negócio não é tão rápido assim, né, e acho que falta um tanto disso, né, como você falou, há uma desconexão, né, da experiência que eles tinham para o que vai acontecer agora, porque talvez o que eles tenham, assim, como referencial de mudança é que quando eles
sei lá, se mudaram, eles tinham pouca coisa. Não sei se era o caso, né? Mas, sei lá, da última vez que se mudaram, eles tinham pouca coisa. E aquilo ali a gente fez em um dia. Porque a gente tinha, sei lá, 2 sacolas e um prato, né? Vamos jogar assim. E aí agora que tem toda uma vida, né, de mobílias que foram sendo acumuladas e adquiridas, e aquilo ali agora, o referencial que eles têm já não se aplica. Então, talvez seja um complemento com relação a disso, né? Os referenciais que a gente tem nem sempre são válidos para os momentos que a gente precisa acessá-los, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, bora para sessão mais? Bora, sessão mais. Então, sessão mais, teremos que ir de mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, hoje eu estou abrindo neste exato momento aqui nossas redes de contato. Enquanto eu enrolo aqui, eu estou checando o nosso Instagram, que o Instagram não tem nada de novo e as nossas redes de comentários por aí também não tem nada de novo e o nosso e-mail também não tem nada de novo. Então aí eu pergunto se você tem recomendações aqui pra gente. Olha, tenho não. Tá, eu eu acho que eu consigo fazer uma recomendação aqui sim, porque a minha recomendação vai ser de que as pessoas comecem a ouvir audiolivros. É uma recomendação completamente genérica. Eu já mencionei aqui várias vezes, então não é um audiolivro em particular, é isso, façam isso, né? Encontra um livro que vocês curtam aí e começa a ouvir audiolivro, porque eu tenho feito bastante isso nos últimos tempos, né? Tenho lido bastante, ou audiolendo também, que é a minha variação, né? Que eu batizei dessa forma. Quando eu tenho o livro físico, eu coloco o audiolivro para tocar também junto, que daí eu não disperso por nada nesse mundo, né? Eu fico ultra focado ali, a leitura rende 10 vezes mais, né? E quando, de fato, eu não tenho o livro, né? Pelo YouTube ali tem vários perfis, né? Que daí acabam fazendo narração. E, em particular, esses vários livros do Stephen King que eu tô lendo nos últimos tempos, tem tudo num perfil ali, num canal em particular, narração humana, então não é aquela voz robótica, né, de IA, né, que sintetiza, né, o texto em áudio. Então, eu acho uma experiência interessante, assim. Tem vários livros que são dramatizados, tem várias experiências que talvez possa ser do interesse de alguma pessoa, né. Quem não cultiva, né, o hábito da leitura, quem não tem tanto costume assim, talvez seja uma boa porta de entrada, né, porque infelizmente a gente tá, né, num contexto, né, que a gente vê dados que o Brasil tem uma média de leitura baixíssima, né, pela população adulta. Acho que população em geral a gente poderia extrapolar, né, e talvez seja uma coisa que estimule as pessoas a construírem talvez esse hábito e isso é um bagulho benéfico, né? Aumenta repertório, aumenta a capacidade de articulação, de raciocínio. Então fica aí a minha recomendação genérica, porém não tão genérica assim. Muito bem. Então agora vamos para os recadinhos? Bora pros recadinhos. Bora pros recadinhos. Então se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais, pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. E caso você esteja ouvindo pelo Spotify, você pode deixar um comentário na própria aba do Spotify ali, que a gente dá um jeito de ler e comentar aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, os insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência e conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. E espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui, talvez ainda mais. Ela goste tanto que aí ela acaba mandando um feedback para cá. E uma vez que ela manda um feedback para cá, ela pontua no ranking 2025, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau tchau, é isso? É isso aí, tchau tchau! Então, falou, tchau tchau! Adeus!